O climatério é um período onde, apesar da queixa de baixa de libido ser muito comum, a disfunção sexual de baixa de libido não é tão comum. Então, repetindo, apesar da queixa da baixa de libido ser comum, a disfunção não é tão comum. Pode parecer paradoxal, mas é exatamente isso. E a razão é muito simples. Nem toda queixa sexual é uma disfunção sexual. Então, por que a queixa de baixa de desejo é comum, mas a disfunção de baixa de desejo não? Isso ocorre porque só consideramos que existe uma disfunção sexual se há angústia e sofrimento. Ter angústia e sofrimento é um dos critérios para considerarmos que uma pessoa tenha uma disfunção sexual. Só existe disfunção se há incômodo e sofrimento. Eu frequentemente pego pacientes climatéricas no consultório que dizem: doutor, eu estou com baixa de libido. Aí eu pergunto: mas você está incomodada com isso? Seu marido reclama? Isso está impactando negativamente a sua vida de alguma forma? E ela diz: não, isso não me incomoda. Meu marido parece que também tem menos desejo que antes, ou ele não reclama, ou ele parece não estar incomodado, ou ele teve, por exemplo, câncer de próstata, ou ele tem diabetes e está com dificuldade de ereção. Então esse é um ponto muito importante. Só consideramos que uma mulher tem uma disfunção sexual se ela tem angústia e sofrimento por conta dessa disfunção. Seria um equívoco intervir se ela não tiver um incômodo. E alguns colegas podem pensar: mas existem mulheres que percebem que têm menos libido, que levam a queixa para o seu ginecologista e não estão incomodadas com isso? E a resposta é sim, exatamente isso. Eu pego várias mulheres assim no consultório. Para falar a verdade, até antes do climatério também. E por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas se apegam a padrões do que elas acham que a vida sexual deveria ser e não de como ela é na verdade. Às vezes o padrão de comparação é um período da juventude, às vezes é o início da relação, onde a frequência sexual e a libido eram mais altas, ou elas se comparam com uma amiga ou com alguma pessoa famosa que ela viu em alguma entrevista dizendo que tem relações sexuais todo dia. Enfim, as pessoas se comparam e se preocupam de estar fora do padrão de normalidade sem se questionar de fato: por que isso me incomoda? Por que eu deveria ser de outro jeito? Será que eu realmente preciso ser como as outras pessoas?